Fala da Anitta. Pessoal, ó. Você não precisa saber o que você vai fazer com o seu dinheiro. Você só precisa pagar o imposto. Lacrou! A gente nunca se tocou. Se você tirar o cabelo da Janja e botar o cabelo do Edinaldo, ela vira Edinaldo. Bota o Edinaldo lá. Alguém deve ter uma inteligência artificial, consegue fazer uma Janja Edinaldo. A Janja é a Maia Edinalda. O Lula, no fundo, ao casar com a Janja, ele casou com alguém do Centrão, que é um retrato de todos os governos do PT. O governo do PT é um casamento da esquerda com o Centrão. Ao casar com a Janja, ele finalmente casou com uma pessoa com feições centrônicas, né? Plum, a Janja é um Edinaldo. Então ele casou com uma Edinalda. Tá lá, todo edinaldizado, tá toda inchada de sódio. Ela é isso. Então, vocês falam, a COP foi pra ajudar. Pois bem, tem uma ONG, eu até gravei um vídeo sobre isso. Tem uma ONG, organização Ibero, não sei o quê, tá? A Janja, ela é secretária de relações de não sei o quê, relações sociais. Olha isso. Você me desculpa, cara. O Doritos que um comeu é o Cheetos que o outro comeu, tá? A alimentação baseada em sódio, de baixíssima qualidade, baixíssimo valor nutricional, é o mesmo pros dois. Olha aí. É o mesmo ser. É o mesmo ser. Né? Então, eu falo isso, né, pra vocês com muita tranquilidade. Nosso governo vai cavucar essa ONG da Janja. Tem uma ONG que a Janja faz parte, tá? Que obteve um contrato sem licitação de R$500 bilhão, de 500 bilhões de reais. Vocês estão sabendo disso, né? O Kim e o Guto entraram com ação contra isso, no TCU. É escandaloso. Repararam que a Janja é o destaque da COP? Ela organiza jantar, ela faz discurso, ela faz... Que estranho. Que estranho. Tirando os barbários, tirando um deputado que já foi pego no escândalo de corrupção envolvendo a COP, tirando as empreiteiras, tirando tudo isso, tem a Janja também. Caso vocês não saibam, a Janja é diretora de uma... Procura lá. É só dar um Google. ONG Ibero-Americano Janja. Tá? É só procurar o nome. Veja qual é a relação da Janja. A Janja tem cargo lá nessa ONG. Olha lá. A entidade internacional que ofereceu o cargo da primeira-dama Janja fechou 21 contratos, acordos no valor de 710 milhões. Olha isso. 710 milhões. É óbvio que isso... Gente, isso é mutreta. Isso é mutreta. Só com a COP foram quase 500 milhões. É óbvio, tem cara de mutreta, cheiro de mutreta. É mutreta. Isso é mutreta. Olha aí, olha que legal. Janja terá cargo na Organização dos Estados Ibero-Americanos. Parabéns, Janja. Parabéns. Ah, que legal. Tá rodando lá no Twitter. O Timóteo da Brado, na revista Brado, ele repercutiu o que aconteceu ontem. Um desses caiu no fino do MBL. Você não quer ler primeiro o seu post? Quer que eu leia? Eu vou ler então meu artigo. O link tá fixado no chat já, tá? Tá. É pra compartilhar. Você já compartilha. Mas você quer começar pela Brado? É pra compartilhar ou pra dar um replus? Compartilhe não, em outras redes, porque a pessoa consegue abrir em as outras redes. É importante que outras pessoas leiam, entendeu? Vamos lá. O texto é o seguinte, pra vocês entenderem. Nunca fui fã de tutela. Não me considero um liberal em termos políticos, mas meu approach em termos relacionais sempre foi bastante aberto. Controle central, cabresto, cadeia de comando nunca combinaram comigo. O modelo de gestão do MBL, baseado em conselhos e liderança compartilhada, pressupõe hierarquia, claro, mas sempre deixou espaço para a criação individual ou coletiva do núcleo local como forma de permitir a inovação. A questão, caros amigos, e os casos Sandro e Bétega gritam a respeito, é que a experiência nos mostra que a atividade política em terra brasileira simplesmente deve carecer desse espaço de liberdade. E começa pelo básico. Oferecer liberdade de ação para seus parlamentares é, justamente, o modelo mais clássico de gestão política por parte das legendas do Centrão. Explico. Quanto mais livre, mais capaz de alianças múltiplas se torna um parlamentar. Liberdade significa abandono de programa, flexibilidade para cumprimento e descumprimento de acordos, fluidez entre situação e oposição. Chega a ser curioso, mas o típico político brasileiro é deleuziano, pós-moderno e relacional, pouco afeito a sistemas normativos e hierarquias sufocantes. Há, na política ideológica contemporânea, um processo de clusterização ligado às bolhas cognitivas e aos algoritmos de redes sociais, que impede os parlamentares de fluir por todos os lados. Mas isso vem mudando. Mesmo dentre eles é possível perceber que outro tipo de fluidez, não ideológica, mas ética, se torna cada vez mais comum, agora que o político sonhático passa a se tornar mais convencional. Foi esse o caso de Sandro Filho. O rapaz foi cooptado pela base da Câmara de Salvador, famosa por seus mensalinhos e pela corrupção endêmica, e tratou, no segundo mês de mandato, de criar uma sociedade mercantil num restaurante de sua esposa, uma moça deslumbrada com dinheiro, e um partido da política soteropolitana conhecido como... e um bandido da política soteropolitana conhecido como agiota, famoso por criar restaurantes para, você sabe, vender comida e bebida em todas as modalidades de pagamento, principalmente em espécie. Nós não sabíamos que isso estava acontecendo. Nós jamais controlamos a vida pessoal dos parlamentares. Nós imaginávamos que são todos em alguma medida idealistas, ou mesmo preocupados com sua imagem pública. Santos saiu de um rapaz favelado para um vereador rico que passeia de lancha aos finais de semana, anda de Mercedes-Benz e mora na Pituba, bairro mais chique de Salvador. Ele nem tratou de esconder sua volúpia por dinheiro. Não é possível construir um grupo político decente com práticas dessa natureza. E não podemos imaginar também que o processo de criação de cultura interna, como o da academia, é suficiente. Santos sequer foi o primeiro a apresentar esse tipo de problema. Se defendemos lei e ordem draconianas contra o crime organizado, precisamos do mesmo empenho na gestão dos nossos parlamentares.
Nesse sentido, iniciamos discussões na Executiva Nacional da Missão acerca de um código de ética, compliance e boas práticas extremamente rígidos. Queremos a certeza de que poderemos fiscalizar ganhos pessoais do parlamentar e seus parentes próximos, exigir abertura de contas bancárias e apresentação de esclarecimentos sobre a montagem ou aquisição de empresas, explicações pormenorizadas sobre suas eventuais parcerias com governos e prefeituras. As primeiras reuniões começam essa semana. Espero conseguir base para uma resolução única que pode estabelecer, inspirada no sacrifício dos 9 de Curitiba e dos 11 de Salvador, um novo parâmetro ético na política partidária brasileira. Aguardem e verão, tá? É isso. Entendeu? O link dessa postagem reforçando está fixado no chat da live. É isso. Nós vamos ter, e vamos ver se a lei permite, né? Nós vamos ter um controle rígido sobre os mandatários. E assim, esse é um recado para todo mundo que quer se aproximar do Partido Missão. Tem que ser assim, porque simplesmente deixar tudo solto, tanto do ponto de vista ideológico quanto desse ponto de vista financeiro, vocês entendem. É difícil. É isso ou perder a mão do partido. É isso ou perder a mão da atuação. E a gente vai precisar ser duro, né? Mas muito duro. Mais rígido do que a gente jamais foi. E é isso que as pessoas exigem da gente. Infelizmente, é isso que as pessoas exigem da gente. Eu volto a colocar, eu gostaria de ser mais liberal no trato com as pessoas. Minha perspectiva sempre foi essa. Não gosto de encher o saco. Não gosto de patrolar ninguém. Mas, pera. Né? Como lidar? Como lidar com a volúpia dos outros por dinheiro, por fama? O caso do Bétega foi volúpia por fama. A do Sandro foi por, sei lá, ganhos. Não vai dar pra aplicar o plano. E vai precisar ser assim. E eu explico aqui pra vocês. Porque não valeu a pena nem o investimento no Bétega, nem no Sandro. Olha o investimento de tempo de vida de milhares de pessoas nesses dois. Do eleitor, a um apoiador que convenceu um amigo num grupo de WhatsApp na família a votar nele, aos militantes, às pessoas, a nós. Valeu a pena? Não vale a pena isso. Não vale a pena. O Bétega saiu, né? Foi expulso, vamos ser claro. Aí depois, vamos unir a direita. E aí vai os idiotas seguir ele. O Sandro disse que ele tá sendo vítima do sistema, o poderoso sistema de Salvador. Pô, sabe, menos, vai, meu. Nenhum sistema te obrigou. Aqui é o sistema, faça uma sociedade entre sua esposa e este agiota. Vai, sabe, entre neste barco, carro, agora. Não, sistema, não quero entrar no barco. Entre no carro, barco, agora. É o sistema que está mandando. Para, vai. Sabe? Não dá. Então, como não dá? Outra coisa, ontem na live à noite que nós fizemos, havia um cara que falou, olha, existem modelos que tem até um caráter preditivo, modelos de entrevista, testes, né, ligados à ideia, acho que de conscienciosidade e de recompensa, de lei na hora de obter a recompensa, que consegue ser muito preditivo e eficiente em evitar que você faça escolhas políticas com pessoas, ou de negócios com pessoas que, né, não resistem aos estímulos de curto prazo. A maior parte dos casos que a gente tem aí, por exemplo, um caso como o Bétega, eu acho que o caso do Bétega é QI baixo, mas em geral pessoas com QI baixo também adotam esse tipo de comportamento. Em geral, são pessoas que trocam um futuro por algo presente. Então a recompensa presente, ela conta muito. A pessoa abandona, vamos dizer, perspectivas muito maiores de futuro em nome de um ganho presente. Elas vão vivendo o presente o tempo todo e elas vão tomando decisões estúpidas baseadas nisso. Né? E aí, cara, o resultado não é bom, mas não é bom acima de tudo pra nós. E nós vamos precisar desenhar algo diferente. Nós vamos precisar desenhar algo diferente na nossa gestão de RH no grupo. Porque tem algo muito louco. Nós temos a melhor militância do Brasil, e nós temos uma militância que construiu um partido político, e nós temos gabinetes e pessoas que trabalham no gabinete muito éticas. Então, o problema especificamente não está na formação de lideranças ao redor do Brasil, do Movimento Brasil Livre. Não sei se o Riso concorda. Tem gente muito boa em todos os lugares. O Valete Plus, nosso time, a equipe que trabalha no escritório. Quando o político é bom, o gabinete dele é bom também. Olha o mandato do Matheus Batista, olha o mandato do Matheus Faustino, olha o mandato da Amanda, olha o mandato do pessoal todo no interior de São Paulo. Agora, em geral, a gente tem problema com os políticos. E mais, se eu olhar os políticos que a gente investiu muito, que foram os inimigos públicos ali depois de 2023, que foi assim, jovens e tal, babá, quase tudo deu errado. Quase tudo deu errado. Então, temos que alterar muita coisa. Eu tenho que alterar meu comportamento, tá? Porque eu sou muito empolgado em divulgar. Pô, esses garotos estão lutando pela nossa causa, apanhar. Não dá. Então, eu fiz esse pronunciamento oficial, esse texto, tá? Pra avisar o seguinte, o Partido Missão será um partido inovador em muitos termos. Ontem eu falei na live da noite, Riso, lá no Dark, que o Partido Missão vai precisar ser uma espécie de uma ordem religiosa. E aí, pras pessoas afeitas a dizer que, vocês são uma seita, isso aqui é um prato cheio, né? Mas eu acho que ele vai ter que se comportar quase como uma ordem. A ordem das ordens dos jesuítas, a ordem dos cavaleiros templários. Eu acho que a pessoa, quando entra no partido, ela não é filiada, ela é ordenada. E nós vamos ter que trabalhar nisso. Olha, estar aqui no partido significa que você vai se adequar a uma hierarquia muito dura e muito rígida, e sua vida vai ser muito difícil, e quanto mais poder você tiver, mais nós vamos exigir que você abdique de prazeres, e mais nós vamos fiscalizar você. E é isso.
E será isso. Então eu vou garantir que seja assim. Eu vou garantir. E nosso time é assim. Eu falei até com os mandatários, todo mundo, não, beleza. Isso aqui que eu tô colocando como pronunciamento, tá? Isso vai se tornar uma resolução. E saibam que é o seguinte, se eu não conseguir colocar isso em resolução, não é porque outras pessoas da executiva não quiseram, pelo contrário. Nosso vice-presidente tá aqui, o Rafael Rizzo, e você acho que é mais favorável ainda do que eu pra ter esse tipo de controle, né? Muito favorável. Todo mundo quer. A única limitação que a gente pode ter chama-se lei dos partidos e lei eleitoral. Só isso, tá? Só isso. São as únicas limitações, porque de resto, nós teremos, vamos dizer, um código muito duro. Então, dica pra quem tá chegando, dica pra quem quer ser candidato. Aqui não será bagunça. E mais, eu vou exigir de vocês coisas que os outros não exigem. Vai ser difícil isso aqui. A porta. Eu ouvi o Bisotto falando, né? Quem é jovem quer a porta muito aberta, muito largada pra entrar. A porta será estreita. E precisa ser estreita. Eu não preciso ter 1 milhão de candidatos. Eu preciso ter os melhores candidatos. Eu preciso ter as melhores pessoas. De nada adianta o Sandro ter 300 mil seguidores se ele vivia com 3, 4, 5 mil reais ano passado e esse ano ele gasta, né, 10 vezes mais por mês. Não é possível. Não é possível a vida da pessoa se alterar tanto. Entendeu? Não é. E você falou agora dos seguidores. É bom a gente voltar a esse assunto, é que a gente tem uma cláusula de barreira para passar. Sim. E é importante que a gente tenha muitos seguidores e muitos votos já garantidos para o ano que vem para passar essa cláusula de barreira. E a gente agora abrir mão, não só do Sandro, mas também do Bétega, mostra assim, dane-se. Não, assim, a gente não vai. Eu vou colocar aqui pra vocês. A gente não vai vender a mãe pra passar a cláusula de barreira. Quem tá vendendo a mãe, sei lá, o Aécio tá desesperado pra fazer isso, o Podemos, eles estão desesperados porque são partidos que são negócios. A missão não é um negócio. E assim, vamos ser honestos. Vou ser honesto com a imprensa, tá? Eu esperei que a imprensa fosse ser super injusta com a gente. A imprensa está dando um tratamento digno pro surgimento da missão. Os jornalistas podem até não concordar com o que nós falamos. Mas definitivamente eles entendem que nós somos sérios no trato. E eles estão vendo o nosso sacrifício em todos os atos, da criação do partido, até isso que o Rizzo falou. Abdicar de um cara que tem 300 mil seguidores e que seria um deputado eleito, cara, é difícil. É difícil. Vê se o Valdemar faz isso. Um vagabundo, meus colegas, né, de governança partidária, estão se lixando. Estão pouco se lixando pra isso. Pra eles, quanto mais suja a ficha, quanto mais exposta a canela, quanto mais azul o terno, quanto mais amarelo o carro-barco da pessoa, melhor. Eu vi ontem, né, o Sandro Filho ele postou uma nota dele, né, a nota de olha, né, saímos em comum acordo. Não, Sandro, você foi expulso do MBL. Com todo respeito, você foi expulso do MBL. E por um motivo que não é nem traição. Você foi expulso, você foi botado pra fora. E não é porque o sistema quis, não, porque você abriu uma sociedade com um cara chamado agiota, tá? Com a sua esposa. Um cara que fazia parte de 2 gabinetes, de 2 caras reles, vis, baixos, acusados e investigados por rachadinha e compra de voto. Um cara que gosta de lidar com dinheiro físico na Câmara de Salvador. Pra eu ser mais, né? Pra eu ser mais vocal. Não tem sistema nenhum aí. É isso. Entendeu? Veja, tava o Gilson, o filho do sanfoneiro do PL. Ô Sandro, seja bem-vindo. Fez bem sair do MBL. É lógico que aquele imbecil. E eu acho que o Sandro não vai. Eu acho que o Sandro vai continuar na dele ali. Espero que ele se defenda aí dessas acusações todas que caem sobre ele e tal. Mas sanfoneiro, PL. Essa gente não tem nenhum limite, cara. A gente concorre com uma gente muito porca. O Renato e o Arthur foram lá pra Belém do Pará, foram mostrar as coisas da Copa, e tem um vereador bolsonarista que tá com ciúmes e fica xingando eles lá, fica falando que vai bater no Arthur, um gordão. Primeiro, não vai bater em ninguém. Segundo, vocês do PL, vocês são gente reles, vocês são porcos. Eu vou, né, se Deus quiser, sou pré-candidato à presidência da República, eu vou pras eleições, eu não vou mudar uma vírgula desse discurso. O que você acha dos candidatos do PL? Porcos. Quando jovens, gays. Quando gordos, porcos. É isso. É isso que eu acho dos candidatos do PL. Corruptos, porcos, gays enrustidos que fingem, né, um cristianismo, uma moralidade cristã que não acontece quando eles estão fechados com os amigos deles nas festas deles. Bando de cheirador de pó né? É isso que os caras são. Aí ficam aí xingando, tudo bem. Vocês não são bravos nada, vocês são tudo um bando de oportunistas. Vocês destruíram a luta que nós tínhamos em 14, 15, 16, 17 e 18. A partir de 19 entrou o Bolsonaro, vocês destruíram tudo. Terra arrasada, praga de gafanhoto, gente maldita, lixo puro, não serve pra nada. Raça maldita. Bolsonarista, deputado bolsonarista é raça maldita. Aí vai aparecer um eleitor, mas eu sou eleitor deles, tem que respeitar. Não, vai ver o trabalho parlamentar dessa merda que vocês chamam de candidatos, que vocês votam aí. E sempre lembrando, tem problema nenhum o sujeito ser gay. O problema é ser esses gays fingidos. Não, eu sou conservador cristão. Vai perguntar pros seus dedés, cada um com seu dedé aí da vida. Né? Brado, então? Vamos lá, vamos ouvir aí.
Volta pra mim, Júnior. A questão toda é a gente entender o posicionamento do MBL, do Missão, porque do ponto de vista político, bastante técnico, Eles foi uma perderam bastante. péssima ação, péssima. Porque eles vão perder a cidade, vão perder um político e tal. Agora, do ponto de vista moral, eles cresceram imensamente. Do ponto de vista estratégico, e talvez fosse isso que a gente esperasse até do Bolsonaro, né? Porque eles estão tomando uma ação muito forte, né? Que, assim, estão pagando um preço muito alto de expulsar um cara que, se fosse em outro lugar, meu querido, se fosse num outro partido, um vereador que fosse descoberto com a Polícia Federal desviando R$1 bilhão de qualquer banco, aí propina qualquer coisa, o presidente do partido ia falar: vamos segurar, calma, que a gente vai te ajudar, você não vai perder, você não vai sair daqui. Não. Todos os presidentes de partido e grupos fariam isso. Não tô querendo defender aqui o Renan, tô falando aqui de uma realidade. Quem sabe de política, então, eles foram muito honestos. O MBL aí se mostrou muito coerente e muito honesto. Eles estão montando um partido agora, numa cidade num estado extremamente estratégico para eles, porque tá sem direito aqui, né? Onde o Sandro teve, isso foi refletido nas urnas através da eleição do Sandro Filho, que sem dúvida, era a maior liderança do movimento, e simplesmente eles abriram mão. Isso não é para qualquer um. Dentro da política eleitoral brasileira, isso jamais seria visto, e eu tenho certeza que a classe política nos bastidores deve estar falando: esse cara é um lunático, como é que ele dispensa o Sandro, né? Exatamente. Porque, de fato, é isso aí que tá acontecendo agora, gente. É verdade. Não é nada fácil o que aconteceu. Infelizmente, não é nada fácil o que aconteceu. Do ponto de vista político-eleitoral, no curto prazo, primeiro eu agradeço o pessoal da Brado, tá? Mas, assim, do ponto de vista político-eleitoral, curto prazo é doloroso. Doloroso para as pessoas que trabalham no gabinete, que são pessoas honestas. Agora, do ponto de vista estratégico, no médio e longo prazo, isso estabelece um padrão. Porque a gente não pode perder a rédea logo no começo. As expectativas das pessoas... Imagina, o partido tá completando uma semana. A gente não pode, na primeira semana, já... As pessoas estão esperando muito da gente. E aí eu estabeleço um parâmetro. Todas essas milhares de pessoas estão vindo conversar. Quero abrir diretório. Vocês estão vendo aqui que aqui o jogo é outro. Não, eu quero se eu tenho um diretório em Pindamonhangaba. Cara, legal. Você viu o que nós fizemos lá em Salvador? Só pra você... Vocês viram o que a gente fez em Curitiba? Só pra entender. Vale a pena... Muitos de vocês vão falar... Cara, acho que o Avante tem um projeto legal, tô indo lá com a minha experiência.